Como a gente já viu lá na aula passada sobre a teoria da mente, nossa mente é dividida nas nossas mentes consciente e mente inconsciente. Mas quando a gente fala de terapia, é bom a gente entender alguns conceitos a mais. Então vamos agora aprofundar um pouquinho nessa teoria da mente. A nossa mente consciente, a gente já viu que é responsável pela nossa razão, tomada de decisão, força de vontade, pela nossa lógica. E ela é só uma pequena porcentagem da nossa mente, mais ou menos uns 10% da nossa mente. A gente não tem uma porcentagem exata, já falei sobre isso. Mas vamos didaticamente contar 10%. Nossa mente inconsciente, mais ou menos os nossos 90% da nossa mente, é onde está guardado tudo. E como eu já falei lá anteriormente, está guardado nossa personalidade, nossas crenças, nossos hábitos, tudo está guardado na nossa mente inconsciente. E o que acontece? A gente vai criando ao longo da nossa vida várias associações, ou seja, são aprendizados que a gente vai tendo ao longo da nossa vida em diversas situações. Algumas associações dessas são funcionais. A partir de agora a gente vai usar esses termos: funcionais e disfuncionais, tá? Então não existe o certo e o errado. É certo ter medo de cobra, é errado ter medo de falar em público. Não é isso, tá? Então são associações, ou seja, são comportamentos que para algumas pessoas são funcionais, ou seja, ajudam a pessoa em alguma coisa na vida, e disfuncionais quando geram algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema para ela. Então a gente vai trabalhar agora utilizando esses termos. Então algumas associações são funcionais, algumas associações são disfuncionais para as pessoas. Quando alguém procura por terapia, ela está procurando por causa dessas associações que são negativas, que são disfuncionais para ela. E é aqui que a gente vai ter que trabalhar. Ou seja, se uma pessoa tem fobia de sapo e ela vai querer tratar aquilo, é porque em algum momento da vida dela, ou ela passou por alguma situação, ou ela foi recebendo reforçamento ao longo da vida que gerou essa fobia de sapo. Então pode ter sido qualquer coisa, pode ter sido uma experiência traumática realmente, de fato, envolvendo um sapo. Pode ser algum filme que ela viu na infância e associou aquilo que, ela viu um sapo assassino fazendo mal para alguém, ou então viu que sapos são venenosos, qualquer coisa. Alguma coisa gerou esse aprendizado na mente da pessoa de que sapo é algo perigoso. E o que a gente vai fazer? Qual que é o nosso objetivo nas sessões de terapia? É pegar essas associações aqui e transformar elas em positivas. Ou seja, eu vou pegar essa associaçãozinha aqui que a pessoa tem, que antes era o medo de sapo, e vou transformar ela em uma associação funcional. Isso não significa que depois da sessão a pessoa vai passar a amar sapo e vai criar sapo em casa e vai ver sapo na rua e sair abraçando como se fosse um cachorrinho. Não significa isso. Significa que aquela programação que ela tinha, aquela associação disfuncional que ela tinha, passou a ser mais funcional para ela. Pode ser que ela passe a amar sapo e queira criar sapo, pode ser. Mas se acontecer de ela ver um sapo e simplesmente ignorar
como se ele não tivesse ali, passar, tudo bem, sei lá, espantar o sapo, ou sei lá, uma fobia de barata, que a pessoa passe a matar a barata, pronto, acabou. Isso passou a não gerar mais sofrimento para ela e ela passou a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Então, sempre que a gente for tratar qualquer tipo de problema, e aqui está envolvido qualquer tipo de problema, desde uma fobia simples, quanto uma depressão, quanto um problema com cigarro, ou seja, qual for o problema. Então, independente do problema, a gente tem que entender que lá na mente inconsciente é onde está o real motivo desses problemas e que eles vão ser racionalizados pela mente consciente. Então, por exemplo, a pessoa tem um problema de bebida. Vamos supor que a pessoa é um alcoolista, né? Uma pessoa que é viciada em bebidas alcoólicas. Ela pode falar, a pessoa pode falar que eu bebo porque eu vi meu pai bebendo a vida toda e eu acho isso bonito. E eu acho isso legal, então é por isso que hoje em dia eu bebo. Ok, ela pode dar essa racionalização, essa resposta como se fosse o motivo real pelo qual ela bebe. Mas na verdade, quando a gente vai analisar de fato durante o processo terapêutico, muito provavelmente pode ser que essa coisinha negativa aqui, que está fazendo com que ela tenha um comportamento de bebê, seja uma situação de abandono. De repente a pessoa não teve um afeto tão grande do pai, talvez não recebeu o amor necessário que ela esperava receber do pai, tá? Isso é um exemplo, tá? E ela passou a beber como uma forma de se aproximar daquele pai ausente. Mas ela racionalizou, meu pai bebia, achei bonito, então vou beber também, né? Como uma forma de reaproximar dele de alguma forma. Ou então pessoas que fumam e falam que, não, eu fumo porque eu quero me acalmar. Eu fumo porque eu acho bonito pessoas que fumam. Ou seja, ela sempre vai ter um motivo racional gerado pela mente consciente para justificar aquele ato, para justificar aquele comportamento. Mas ele está lá no inconsciente, então a gente vai ter que encontrar, através das técnicas que a gente vai ver mais para frente, técnicas para descobrir aonde que está essas associações disfuncionais e quais são os reais motivos. Então, às vezes, uma pessoa que fuma, pode ser que ela fume para se socializar com as outras pessoas e fazer novos amigos. Pode ser que a pessoa fume para fugir de uma situação que gera ansiedade. Pode ser que ela fume porque ela quer se sentir mais aceita por alguém. Então, existem motivos inconscientes que vão levar ela a fumar. E isso vai estar aqui. Então, quando a gente encontrar essas razões inconscientes aqui, a gente vai transformar elas em emoções positivas. Ou, pelo menos, neutralizar. Às vezes, a gente não vai transformar um hábito em um outro hábito muito melhor. Mas só pelo fato de a gente conseguir neutralizar aquele comportamento, já é um grande avanço. Às vezes, a pessoa não deixa de ter o sintoma que ela apresenta, mas ela passa a entender o motivo pelo qual ela faz aquilo. E isso já é um passo gigantesco na melhora da pessoa. Tem gente que fuma e não sabe por que fuma. Como já aconteceu de eu atender pessoas que falam assim, eu detesto cigarro, eu odeio o cheiro de cigarro, eu odeio o gosto de cigarro, mas eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Inclusive eu condeno quem fuma, mas eu fumo uma carteira de cigarro por dia. E aí,
como que você vai explicar isso? Às vezes ela não tem uma justificativa, ou tem, mas ela não quis expor, nesse caso. Às vezes acontece também da pessoa saber dessa racionalização que ela tem, mas não querer expor por algum motivo que seja. Mas quando a gente vai na raiz do problema, quando a gente vai lá no inconsciente, a gente vai descobrir os motivos. E nesse caso dessa paciente, ela descobriu o motivo pelo qual ela fumava. Ela fumava justamente porque via a mãe fumando e ela associou de que por algum motivo, ela não entendia pelo qual motivo a mãe dela fumava, mas como ela era muito apegada à mãe, ela passou a simplesmente imitar. Então ela queria estar mais próxima, usar a mãe como um bom exemplo que ela teve na infância. E ela falou, bom, se minha mãe fumava, seja lá por qual motivo, eu quero me espelhar nela, eu também quero fumar. E quando ela se deu conta de que era esse o motivo pelo qual ela fumava, ela, de início, ela não deixou de fumar. Por incrível que pareça, ela não deixou de fumar. Ela continuou fumando, mas consciente do real motivo de ela fumar. E aí, se ela vai parar ou não de fumar, vai ser uma decisão posterior. Mas ela me agradeceu, inclusive, depois da sessão, né, uns dias depois, ela me agradeceu e falou assim, olha só, eu continuo fumando, mas como eu tenho consciência agora, eu decidi que para mim não tem problema fumar. Então eu decidi que eu não quero parar de fumar agora. Mas eu fumo me sentindo muito melhor do que antes. Eu ficava me culpando, eu ficava querendo criar justificativas e não conseguia, buscando respostas pelas quais eu fumava aqueles cigarros. E agora que eu entendo que é por causa da minha mãe, eu fumo de uma forma mais tranquila. Ou seja, não somos nós, terapeutas, que devemos impor um resultado para a pessoa. Não sou eu que vou falar assim, olha só, eu acho que você deve parar de fumar, porque fumar faz mal. Ah, o cigarro pode acabar te matando, pode acabar... Não sou eu que vou colocar minha crença na pessoa. Não sou eu que vou colocar as diretrizes do tratamento. É óbvio que se ela chegasse para mim e falasse assim, olha, agora que eu entendi esse motivo, eu quero que você me ajude a parar de fumar. Agora eu quero deixar de fumar. Aí sim, eu ia pegar e ia direcionar as próximas sessões para esse objetivo. Mas como não foi o caso, o que eu fiz? Eu transformei uma associação que era negativa em positiva e ela passou a viver melhor assim. E é esse o mindset que nós vamos ter como terapeutas a partir de agora. Ok? Na próxima aula a gente vai ver o modelo cognitivo de Aaron Beck e como que as crenças são construídas e de onde que vem algumas coisas, que vai servir como um complemento desse esquema de modelo da mente.